Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Senhoras e senhores, daremos início agora ao encontro com personalidades de universidades do mundo da cultura, com a participação da comunidade universitária da PUC São Paulo, formada por estudantes, funcionários, professores e gestores da instituição e também convidados, todos nesse encontro com Sua Eminência Reverendíssima Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, que irá proferir uma palestra nesta manhã. O eminentíssimo Reverendíssimo Cardeal Tolentino é natural da Ilha da Madeira, em Portugal, tem 58 anos e foi ordenado sacerdote em 1990. Teólogo e poeta, é também considerado uma das vozes mais originais da literatura portuguesa contemporânea e reconhecido como um eminente intelectual católico. Neste momento, vamos compor a mesa diretora do evento. Assim, eu convido o eminentíssimo reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Convido também o eminentíssimo reverendíssimo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. E convido a magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Neste momento, passamos a palavra ao eminentíssimo reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a este encontro com o senhor cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito de Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé. Bem-vindo, cardeal Tolentino, para este momento de encontro com o mundo da universidade católica, em especial, mas mais amplamente também o mundo universitário e o mundo da cultura. Este momento foi muito desejado e no programa procuramos inserir nessa sua visita justamente esse contato, primeiro informal, que já tivemos na reitoria, para um conhecimento mais informal e formal também sobre a própria universidade e para um momento de confraternização, mas, sobretudo, também para ouvir sua palavra e sua orientação. Saúdo a magnífica reitora, professora Maria Amália, assim como as demais autoridades representativas de diversas universidades e instituições universitárias. Vejo com alegria que aqui estão presentes reitores das Pontifícias Universidades Católicas do Brasil. Muito obrigado pela sua presença. E também os professores, estudantes, sacerdotes, religiosos, todas as pessoas que estão dedicadas à educação, sobretudo no âmbito universitário, que é tão amplo e diversificado. Hoje, o importante aqui é ouvir a palavra do senhor cardeal, por isso serei muito breve, apenas uma palavra sobre o próprio cardeal Tolentino e sua função na igreja. Ele é o encarregado do Papa Francisco para acompanhar
o mundo da educação e da cultura no âmbito da Igreja Católica. A Igreja sempre teve muito a fazer, muito a ver com a cultura, com a educação ao longo de sua história. E ela mesma possui muitos colégios, escolas de ensino fundamental, médio e muitas universidades católicas, pontifícias universidades, instituições, outras universitárias, em todo o mundo, não só nos países de maioria cristã ou católico, mas também em ambientes onde os cristãos e os católicos são pequena minoria, como, por exemplo, na Coreia, ou em outros lugares onde a presença da Universidade Católica é sempre muito apreciada e frequentada também por aqueles, mesmo que não partilham a nossa fé e a nossa visão de mundo, mas com muito interesse e curiosidade por partilhar esta nossa visão sobre o mundo para compreender, de alguma forma, a cultura ocidental, sobretudo no Oriente. Por isso, o Sr. Cardeal Tolentino, lá em Roma, tem muito trabalho justamente para acompanhar os diversos âmbitos que dizem respeito ao mundo da educação, da Igreja Católica, e também o mundo da universidade, não só as universidades propriamente ligadas à Igreja, mas também o intercâmbio, né, a interface com o restante mundo universitário, mesmo laico ou de outras instituições religiosas não cristãs ou não católicas. Além do mais, também prefeito do Dicastério da Cultura e da Educação, com a reforma da Cúria em Roma, né, de pouco tempo atrás, colocou-se em destaque mais a própria cultura do que a educação, né? Dicastério da Cultura e da Educação, o que significa e sinaliza uma preocupação importante da Igreja, de que vem se falando há tempo, mas que desde os apóstolos foi sempre uma preocupação de entrar no mundo da cultura. A Igreja evangeliza entrando na cultura, não como alguma coisa que é aderente externamente à cultura. O anúncio do Evangelho, a mensagem cristã, entra na cultura, a maneira de fermento, a maneira de sal, e transforma e participa da elaboração da cultura local sem suprimi-la, mas trazendo elementos novos próprios justamente do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, a presença no mundo da cultura, nas muitas expressões do mundo da cultura, são de fundamental importância para a missão da Igreja. É campo amplíssimo de que o cardeal Tolentino se ocupa em Roma, em nome do Papa, acompanhando isso em toda a Igreja. E é nesse sentido que hoje ele está aqui também conosco, na nossa Pontifícia Universidade, para se encontrar justamente com o mundo universitário. Já teve ontem um belo encontro com o mundo da educação básica, com um momento promovido pelo Vicariato da Educação da Arquidiocese e também pela ANEC, Associação Nacional de Educação Católica. Teve ontem pela manhã um encontro com as nossas faculdades de Teologia e Direito Canônico, este âmbito mais próprio, interno da vida da Igreja. E agora, então, este momento, essa ocasião bonita, desejada de uma palavra para este âmbito tão importante do mundo da cultura e da educação e da universidade, que sempre foram levados muito em apreço pela Igreja. Senhor Cardeal, seja muito bem-vindo mais uma vez entre nós, aqui nesse espaço, que é o Teatro da Universidade Católica, TUCA, que tem muita história, né, que ficou um pouco marcada até nas paredes, mas oportunamente os detalhes o senhor terá em mãos. Muito obrigado pela sua presença, estamos muito atentos à sua palavra. Agradecemos as palavras do cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Ouviremos agora as palavras da magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria e uma honra receber na nossa universidade Dom Tolentino.
Dom Tolentino já foi suficientemente apresentado, e para nós que somos das comunidades universitárias, porque há mais de uma universidade aqui representada, é sempre importante ouvir um intelectual e alguém que tem a missão de representar o Papa, a Santa Sé, no mundo das universidades. Universidades são lugares de desassossego, porque são lugares nos quais se encontram diferentes gerações, diferentes origens étnico-raciais, diferentes origens sociais, diferentes origens culturais, diferentes áreas de conhecimento, diferentes maneiras de apropriação e de descobrimento do conhecimento, mas são também instituições, eu chamo sempre de instituições do bem. Universidades são instituições que buscam a formação de pessoas, que buscam a contribuir não só para resolver problemas, mas não só para transmitir conhecimento, mas para formar pessoas, formar cidadãos, formar pessoas comprometidas, como a Igreja nos ensina, com justiça social, com culturas de paz, com culturas de colaboração, com culturas que não valorizam o isolamento, o personalismo, a individualidade, a competição. Essa é a nossa missão. E ela nos traz desassossegos, porque nós não sabemos exatamente como construir, né? Não há receita pronta para isso, mas a história de 1000 anos da universidade, que começa nas mãos da Igreja, né, de muitas maneiras, é uma história que mostra o quanto foram, são e serão necessárias as universidades. Ter o senhor Dom Tolentino entre nós, para nos dar uma palavra que nos traga sossego, ou menos desassossego, ou um desassossego com o qual podemos lidar, é muito importante, e nós agradecemos muito a sua presença entre nós. Essa universidade se orgulha muito do que já fez e do que faz na cidade de São Paulo, no Brasil, e nós nos orgulhamos muito da nossa pretensão de participarmos de uma comunidade muito maior, que vai muito além das universidades, que vai muito além desta universidade, mas de participar da comunidade de universidades católicas mundo afora e da comunidade de universidades mundo afora. Então, agradecemos muito a sua presença, queremos ouvi-lo na expectativa de que o senhor nos ajude a encontrar o caminho do futuro. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Registramos a presença da equipe da reitoria da PUC São Paulo, professora doutora Alexandra Geraldini, pró-reitora de graduação, professora Altair Pupo, pró-reitora de educação continuada, professora Márcia Fly, pró-reitora de planejamento e avaliação acadêmicos, professora doutora Mônica de Mello, pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias, e pró-reitor Márcio Alves da Fonseca, pró-reitor de pós-graduação da PUC São Paulo. Registro também a presença da professora doutora Ângela Brambila Lessa, nossa vice-reitora, e também da professora doutora Mariângela Belfiore Vanderlei, chefe de gabinete da reitoria. Agradecemos a presença de todos os professores, gestores, alunos, funcionários, diretores de faculdades também, e registramos ainda as presenças no nosso evento do magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor Padre Anderson Antônio Pedroso. Também registramos a presença do magnífico reitor da PUC Campinas, professor doutor Germano Rigassi Júnior, do magnífico reitor da PUC Paraná, irmão Rogério Renato Mateucci, e da magnífica reitora da PUC Goiás, professora doutora Olga Isilda Ronchi.
também registramos a presença do magnífico reitor da PUC Minas, Padre Luiz Henrique Eloy e Silva. Ainda temos algumas presenças a serem registradas. Da diretora-geral da Associação Santa Marcelina, da Faculdade Santa Marcelina, irmã Maria Aparecida Matias de Oliveira. Também do Unisagrado, gestora de pastoral universitária, irmã Ana Paula Gobo Mota. Ainda do Unisagrado, a magnífica reitora, irmã Vânia Cristina de Oliveira. O magnífico reitor do Centro Universitário São Camilo e também presidente da ANEC, senhor João Batista Gomes Lima, e da magnífica reitora do Centro Universitário Assunção, professora doutora Karen Ambra. Mais uma vez, a todos agradecemos a presença. E, neste momento, teremos a palestra proferida por Sua Eminência, Reverendíssima, Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, a quem passamos a palavra neste momento. Enquanto ouvia as palavras da nossa magnífica reitora, professora Maria Amália, dizendo que a universidade é um lugar de desassossegos, me recordava de um poema de Fernando Pessoa que diz assim: tudo o que persigo ou sonho, tudo o que começa ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda, e essa coisa é que é linda. Então, a universidade é um lugar onde nós convivemos necessariamente e bem com o desassossego, com o inacabamento, com a construção, com o processo, com o laboratório, com a conversa. E é sobre a conversa que eu gostava hoje de falar. Querido Cardeal Odilo, caríssimo irmão Dom Carlos, senhora reitora, senhoras e senhores reitores aqui presentes, membros desta maravilhosa comunidade acadêmica que é a PUC São Paulo, queridos mulheres e homens de cultura, de pensamento, escritores, criadores, poetas, queridos amigos e amigas. Eu vi uma vez, à entrada de um café, este aviso gentil impresso em letras garrafais. Era impossível passar despercebido. E o aviso dizia: não temos Wi-Fi, conversem uns com os outros. E como tudo na vida, a quem o lesse e entrasse no estabelecimento a sorrir, e a quem com visível desconforto procurasse outro lugar. Penso em algumas pinturas que representam a história humana como uma conversa. No célebre fresco de Rafael, intitulado Escola de Atenas, onde a emergência do pensamento filosófico é contada como uma sucessão interminável de conversas. A conversa de Platão e Aristóteles, bem no centro, mas também Sócrates, Epicuro, Heraclito, Euclides, Pitágoras, e inclusive a única mulher ali citada, Hipácia, uma importante matemática e astrônoma de Alexandria. Penso nas conversas noturnas de Nicodemos, um príncipe dos fariseus, que vem ter com Jesus com uma pergunta que é um sobressalto: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Ou na conversa restauradora de esperança, que acontece
no improvável caminho de Emaús. Recordo o tema clássico da chamada Sacra Conversazione, que podemos encontrar nas magníficas palas assinadas por Fra Angelico ou Piero della Francesca. E como séculos depois, esse tema da Sacra Conversazione se tornaria secularizado, passando a representar um tema muito comum. Mas penso também nas conversas dos ceifeiros de Bruegel, onde se vê como, mesmo sob o peso de um cotidiano muito duro, a palavra partilhada permanece um reduto e um indispensável alimento humano. Ou nessa obra-prima da arte brasileira, que é Retirantes, de Cândido Portinari, contando a conversa dos imigrantes nordestinos que fogem da seca e da fome, mas a seca e a fome não fogem deles. Essa tela, que tem como dimensões 180 por 190 centímetros, conta toda a dor humana em direto, em conversa. Portinari disse um dia que a arte não deve ser neutra, e tem razão. A arte nos permite aceder à conversa humana. Não seríamos o que somos sem a conversa. Montaigne definiu a conversa como um falar franco que abre caminho a um outro falar. É um belo modo de descrever aquilo que numa verdadeira conversa acontece, quando a confiança oferecida pela palavra e a confiança sustentada pela escuta autorizam a expressão de um outro falar. Como observava Montaigne, a palavra pertence em parte àquele que fala e em parte àquele que escuta. Isso é conversa. Conversa é uma coisa no meio. Como diria Guimarães Rosa, é travessia. Em parte é de quem fala, em parte é de quem escuta. E a vida é, de facto, essa circularidade, essa procura do que nos falta, essa entrega ao outro da metade que nos coube trazer até aqui e que ele poderá continuar de uma forma imprevista, mas talvez mais límpida do que aquela de que nós somos capazes. O pedagogo brasileiro Rubem Alves dizia com razão: não existe amor ou não existe amizade que sobreviva só de sentimentos, sem a conversa mansa. Gosto muito da expressão fazer conversa. Fazer conversa não é sinônimo de conversa fiada. Creio que traduza muito bem não só a produção verbal que se realiza, mas com aquele fazer aponte também a importante dimensão performativa que numa conversa se ativa. Na expressão fazer conversa, gosto até da ambiguidade latente de uma coisa que se faz e que não serve para nada. Para que serve a conversa? Porém, a história do pensamento, a história das universidades, mostra bem como essa abertura de horizonte, essa aparente inutilidade, podem constituir um terreno fértil. A universidade deve guardar também um espaço para o inútil. Me preocupo muito
se a universidade é 100% útil. São Francisco de Assis dizia aos seus frades que deviam prover uma horta para poder manter o convento, mas uma parte da horta deviam reservar para plantar flores, que não servem para nada, mas de cuja inutilidade nós nos alimentamos. Então, uma universidade é uma horta assim, a cultura é uma horta assim. Tem de servir para alimento, tem de ter uma ligação à realidade e às necessidades, mas ao mesmo tempo tem de dialogar com o desejo, tem de ser inútil, tem de ser sem porquê, sem porquê. E essa abertura é bem traduzida na conversa, que muitas vezes é ociosa. Em Portugal nós dizemos que as conversas são como as cerejas, vêm uma atrás das outras. E a conversa não tem fim, mas o aparente ócio da conversa é aquilo que nos possibilita ter a ciência, ter as diversas formas do pensamento, ter as grandes invenções humanas e culturais. As grandes obras da criação nasceram de conversas. Às vezes de conversas que não aconteceram, ou aconteceram apenas dentro de nós. Eu lembro de uma visita que Cecília Meirelles queria fazer a Fernando Pessoa e não fez. Chegaram a ter um encontro marcado, mas no minuto em que ela devia sair do seu hotel, recebeu um cartão de Fernando Pessoa a dizer que era melhor não se encontrarem. E Cecília mandou uma resposta um pouco fria, dizendo com os melhores cumprimentos, Cecília Meirelles. Mas muitos anos depois, explicando a sua própria poesia, ela havia de dizer a importância do encontro com a obra de Fernando Pessoa no seu próprio processo criativo. Então, as conversas são tantas em nós. Conversas realizadas, conversas que não aconteceram de uma forma histórica, mas que aconteceram na interioridade de nós. Sêneca lembrava isso, que nós conversamos com os livros, que são presenças silenciosas. Se nós pensarmos bem, a vida está cheia de conversa. Hoje temos o Wi-Fi. É apenas um dos signos que nos conduz a compreender que estamos dentro de uma revolução, que é tecnológica, mas é também civilizacional e antropológica. E que essa revolução tem um objetivo preciso, mudando a forma dos nossos gestos de funcionamento com a realidade, visa também alterar a configuração da nossa experiência do mundo e, por arrasto, da consciência que temos de nós próprios. O termo digital, que genericamente descreve a época, ou segundo alguns, a transição epocal em que nós estamos mergulhados, esse termo digital deriva do latino digitus, que se pode traduzir por numérico. E o que lhe serve de suporte é a descoberta de que qualquer porção do real pode ser agora traduzida numericamente, transformada numa estrutura de dados, num algoritmo. Essa tradução numérica representa ao mesmo tempo um instrumento novo, fascinante e uma forma diversa de vida. Uma vida desmaterializada, aligeirada do peso das contingências,
uma vida incrivelmente rápida, veloz, acessível a todos, a qualquer hora, superando as restrições do tempo e em qualquer lugar, superando as restrições do espaço. Penso que o Papa Francisco o exprime de modo muito lúcido e claro quando diz: pode-se dizer que hoje não vivemos uma época de mudança, mas uma mudança de época. Uma reflexão necessária prende-se com o reconhecimento das sucessivas crises que nos trouxeram até aqui. A crise das ideologias, a crise da interpretação da natureza, a crise da razão científica, a crise do conhecimento humano na sua relação com a verdade, a crise da linguagem argumentativa, que parece cada vez mais prisioneira, quer da arbitrariedade consensualizada como forma de comunicação, quer da insignificância teórica, e transversal a todas elas, a crise antropológica. Tornou-se, por demais evidente, a emergência de elementos e desafios inéditos na história humana que somos chamados a enfrentar. Isso é o desafio do momento para as universidades e para as instituições culturais. Há momentos, como este, da estação que nós vivemos, em que as interpretações sobre os perigos e as oportunidades são tão contrastadas que nos sentimos dentro do incipit da narrativa de Dickens, a narrativa que ele dedicou à Revolução Francesa e a que chamou História em Duas Cidades. Parece que nós estamos construindo uma história em duas cidades. E o livro de Charles Dickens começa assim: era o melhor de todos os tempos. Era o pior de todos os tempos. Era a idade da sabedoria. Era a idade da loucura. A época da fé e a época da incredulidade. O período da luz e o período das trevas. A primavera da esperança e o inverno do desespero. Tínhamos tudo à nossa frente, não tínhamos nada à nossa frente. Que conversa é esta? Em etapas históricas desafiadoras, como esta que vivemos, somos desafiados a ativar ou a redescobrir os recursos espirituais e humanos. O que é que nós podemos fazer? Podemos procurar recursos. O que é que a universidade e a cultura dão ao homem, ao ser humano? Dão-lhe recursos. Recursos interiores, recursos de conhecimento, para ele poder afrontar os desafios monumentais de cada época, as revoluções e as crises sucessivas pelas quais nós temos de passar. Me recordo, por exemplo, um filósofo alemão, Anders, ele diz que nós somos a primeira geração da história que somos os antepassados de nós próprios. Normalmente, havia os antepassados que contavam, transmitiam conhecimento e uma história, e parecia irreal a história que os outros viveram. Mas agora parece irreal a história que nós próprios vivemos. Porque se nos lembramos, a maioria, ou uma parte significativa de nós, escreveu suas dissertações em máquinas de escrever. E agora nós estamos com computadores que estão deste tamanho, nanometrizados,
e que nos acompanham por todo o lado. Então, cada um de nós é o antepassado de si mesmo, porque transporta memórias de um mundo que acabou, de um mundo que não existe mais. De que, quando os jovens, quando o avô tem de explicar ao neto o que era cassete, o que era disquete, se vê aflito, porque é um mundo antigo. De repente, viver 70, 80 anos não é a mesma coisa do que foi. Porque vivemos já tanta coisa, tanta transformação, tanta conversa diferente. Então, como podemos fazer a digestão? Como podemos metabolizar toda esta metamorfose? Como enfrentar o novo, o inédito, o conflitual da história? Precisamos de recursos. É interessante que o termo recurso está associado ao verbo resurgere, ressurgir. O recurso é aquilo que nos ajuda a ressurgir, a ser, como dizia Saramago, a ser levantado do chão. E nós somos destinados a ser levantados do chão. Nos momentos de crise, nas transições dilemáticas que ciclicamente a história desdobra, nos abalos sísmicos, porque também disso se trata, nos abalos sísmicos das certezas ou das formas que pareciam regular a morfologia da vida, nós somos chamados a contactar de novo, porventura mais intensamente, com o que nos pode fazer ressurgir. Pois os recursos constituem instrumentos primários de socorro, pontos de apoio, alavancas precisas para operacionalizar a esperança e o futuro. Me vem à memória a corajosa reflexão que a filósofa Simone Weil realizou sobre a reconstrução material e espiritual da Europa nos anos da terrível Segunda Guerra Mundial, quando se começa a perspectivar o fim do nazismo e o recomeço de um tempo humano novo. Nesse momento, para a filósofa era evidente que não bastava a vitória militar. A vitória militar era insuficiente para gerir um efetivo recomeço. Mas, segundo ela, se impunha um repensamento global sobre o que tinha acontecido. A derrota só se torna vitória se ela nos abrir, dizia Simone Weil, se ela nos abrir a um enraizamento. A um enraizamento. E um dos seus títulos famosos, retirado dos seus cadernos filosóficos, se chama mesmo assim, enraizamento. E ela queria muito discutir com o general de Gaulle uma espécie de manifesto moral para o renascimento espiritual do ser humano depois da guerra. Isso é recurso. Isso é ressurgir. Isso é ressurgir. Eu penso que as nossas universidades e a cultura contemporânea são chamadas a refletir sobre recursos. A nossa conversa não é apenas sobre ameaças, sobre mutação, sobre a impreparação general para um mundo que vai ser outro e que está a ser outro a cada instante, mas a nossa conversa tem de ser sobre recursos.
recursos de conhecimento, recursos de cultura, recursos universais. Eu queria falar, assim, muito sinteticamente, de 3 recursos, que são recursos indispensáveis para o ser humano, mas para vivermos juntos essa aventura, que é o mundo da universidade e da cultura. O primeiro recurso é a pergunta sobre o homem, sobre o ser humano. É este horizonte que para nós é decisivo de uma antropologia integral. Nós precisamos de reforçar uma antropologia integral que inscreva a pessoa humana no coração dos principais processos civilizacionais. Nós temos que dizer que técnica é necessário, tecnologia é bem-vinda, mas não é suficiente. No centro tem de estar a pessoa humana. O grande investimento não pode deixar de ser aquele humano, isto é, investimento na capacitação de cada pessoa para que possa desenvolver suas potencialidades cognitivas, criativas, éticas, espirituais e contribuir desse modo qualificado para o bem comum. O Papa Francisco insiste repetidamente nesta categoria de bem comum, que é uma categoria antropológica fundamental. E na encíclica Fratelli Tutti, ele diz: para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial, dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. Então, o valor da pessoa humana, o valor sem valor, o valor infinito de um ser humano é um recurso que nós precisamos de afirmar. Outro recurso é o espanto, é o assombro. E se pensarmos no modo como nasceu a filosofia, o pensamento, nasce da pergunta. Porque, como dizia Clarice Lispector, eu sou uma pergunta, cada um de nós é uma pergunta. Então, nós precisamos de reaprender o espanto, o assombro, e olhá-lo como um recurso fundamental. O filósofo Adorno definia assim o espanto, dizia: espanto é um longo e inocente olhar sobre o objeto. É de facto o espanto, o assombro, um olhar longo. Nós precisamos de olhares longos, olhares sensíveis, atentos. E talvez isso explique porque hoje consideramos tão pouco a necessidade de espanto, num tempo que nos programa para olhares breves, relances, observações fugidias e utilitárias, cada vez mais simplificadas. É o espanto que nos faz perceber a complexidade das coisas. Aquilo que Pessoa dizia, a espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Então, o espanto é esse contato direto com o complexo, não com o simplificado, com aquilo que a gente arruma numa definição, num conceito,
põe uma etiqueta e acabou. É essa capacidade de olhar lentamente, que nós sabemos na experiência científica é fundamental. Quanta hermenêutica, quanta epistemologia nasceu porque alguém se parou a olhar um facto, olhar um objeto com atenção. E é essa disponibilidade que faz avançar o conhecimento. É um olhar longo, mas é também um olhar inocente, isto é, aberto à revelação do próprio objeto, ao que ele pretende dizer, e não àquilo que nós já sabemos acerca dele. Então, há uma ingenuidade na mulher e no homem de ciência, há uma ingenuidade no poeta, sentado diante da página em branco, acreditando que vai acontecer alguma coisa, que vai acontecer uma experiência, uma espécie de revelação. Se não há espanto, dizia o poeta Ferreira Goulart, eu não escrevo. Se não há espanto, eu não sou. O espanto dá-nos palavras para habitarmos o que sabemos de nós próprios e do mundo. Permite-nos recomeçar como se fosse um nascer. Se nós perdêssemos esta capacidade de abrir os olhos e de nos extasiarmos perante o desabalado espetáculo do criado, perderemos o entusiasmo, a alma e o louvor. Pois, por mais frágil que a vida nos pareça, o milagre que nela está inscrita é um poder, é uma potência, é uma força. Isso que o certeiro verso do poeta americano Walt Whitman descreve assim: é um milagre para mim cada instante, de luz ou de escuridão. É um milagre cada centímetro cúbico de paisagem. Cada metro da superfície terrestre está impregnado de milagres. Então, é esta expectativa que nós vivemos na experiência do espanto, que é tão importante manter. Esta hora não é para cerrar os dentes e fechar os olhos e dizer, ai, ai, o que aí vem. Mas é uma hora para abrir os olhos, para enxergar bem, para se espantar, para se assombrar com a realidade e perceber aí, nesse olhar longo e sensível, perceber um recurso novo do qual nós precisamos. José Saramago, ele diz isso, ao final de uma viagem, o viajante se senta a olhar aquilo que já viu, a escutar aquilo que já escutou, mas uma segunda vez. O futuro precisa de quem lhe dê segundas oportunidades. Um terceiro recurso é a esperança. Os gregos descreviam a experiência humana partindo de 3 dimensões. A primeira seria a dimensão da memória, a amnesis, que fornece a base primária do conhecimento que torna viável a vida. Imaginemos se a gente esquecesse o que é caminhar. Não, nós dormimos, nos estendemos e no outro dia nos levantamos e sabemos caminhar, e sabemos falar, e sabemos comer, e sabemos reconhecer o mundo ao nosso lado, e sabemos quem somos. Isso porque
porque existe a memória. Outra dimensão fundamental para os gregos era a êxtasis, isto é, a percepção sensível do presente. A nossa experiência do mundo, a experiência de nós próprios, se concretiza numa prática sensorial. Nós podemos ver, ouvir, cheirar, tocar, sentir. A vida é táctil. É isto de que nos podemos aproximar. É o que trazemos entre mãos. Mas atenção, a vida, diziam os antigos, não se resume apenas à memória e ao presente que nós podemos apreender com os nossos sentidos. Os antigos nomeavam uma ulterior e necessária dimensão que chamavam de esperança, elpis, explicada como uma consciência de que havia um além, de que há um amanhã. A ideia de um futuro foi sempre tida como determinante, mesmo se para os gregos a esperança era uma coisa na qual não se podia propriamente confiar. O poeta Píndaro explicita-o bem quando relata que, no princípio, os deuses colocaram todas as coisas boas para o homem dentro de um vaso e lhe puseram uma tampa, com a proibição de removê-la. Mas o homem se aproximou do vaso e o destapou. Quando fez isso, todas as coisas saíram de repente, e o único bem que ficou dentro do vaso foi a esperança das coisas perdidas. Creio que daqui se extrai uma dupla conclusão. Nós não podemos viver sem esperança, mas a esperança não é uma tarefa fácil, bem pelo contrário. Mesmo a esperança cristã, que é uma esperança que é sempre atravessada pela cruz, pela experiência crucificante. Um grande poeta católico, como Charles Péguy, que escreveu o Pórtico da Segunda Virtude, isto é, um grande manifesto sobre a esperança, ele dizia assim: não é a fé, a primeira virtude, que me espanta. A esperança, diz Deus, essa sim me causa espanto. Essa sim é merecedora de espanto. Que essas pobres crianças, que somos nós, que essas pobres crianças vejam como tudo acontece à sua volta e acreditem que amanhã será melhor. Que elas vejam o que se passa hoje e acreditem que amanhã de manhã será melhor. Isso é espantoso. E essa é a maior maravilha da minha graça, diz Deus. E isso a mim mesmo me espanta. Mas a esperança não é um lenitivo para adormecer a nossa dor, até que ganhemos coragem para tratar a sério da vida. Mas a esperança é uma força que já hoje nos motiva para a transformação da história. A esperança não é um adiamento, mas um compromisso. Não é uma abstração idealizada, mas um dinamismo concreto, uma laboriosidade, um fazer. A esperança é um fazer conversa, uma determinada conversa. Nós precisamos de uma educação para a esperança. O poeta João Cabral de Melo Neto falava da educação pela pedra. Numa universidade, nós precisamos de efetuar uma educação pela esperança. Como diz o Papa Francisco, os mestres na universidade,
os educadores têm de ser mulheres e homens da esperança, que têm bem claro o que é a esperança. Diz Francisco: um educador que não sabe arriscar não serve para educar. Um pai e uma mãe que não sabem arriscar não educam bem o filho. Arriscar de modo razoável. Educar é isto. Tu tens a certeza neste ponto, mas isto não é definitivo. Deves dar outro passo. Talvez escorregues, mas te vais levantar e vais em frente. O verdadeiro educador deve ser um mestre de esperança e de risco. Uma das frases mais belas sobre a universidade, ditas pelo Papa Francisco, foi na sua visita à Universidade de Bolonha, alma mater do espírito universitário. E ali, Papa Francisco exortava as universidades a se tornarem, e é uma metáfora muito bela, estaleiros da esperança. Estaleiros da esperança. É esta conversa que eu queria ter convosco, desejando que continuemos a conversar. Muito obrigado. Agradecemos a palestra proferida por Sua Eminência Reverendíssima Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Gostaria de, antes de passar a palavra ao senhor cardeal para o encerramento do evento, registrar a presença também do vice-reitor da Universidade de São Francisco, Frei Tiago Alexandre Hayakawa, e também do pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor doutor Dionei Gisele Lorenzi. Registro também a presença do professor doutor Inácio Poveda, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também registramos a presença do senhor Marcos Ribeiro de Mendonça e da senhora Dalva Abrantes de Mendonça, que são do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, do professor João Batista Teixeira da Silva, presidente da APROPUC, e também da senhora Helena Borges, presidente da AFAPUC. A AFAPUC, que é a Associação dos Funcionários da PUC, e a APROPUC, a Associação dos Professores da Pontifícia Universidade Católica. Antes de encerrarmos a sessão, a magnífica reitora, a professora Maria Amália Andere, vai entregar uma lembrança da PUC São Paulo ao cardeal Dom Tolentino. Um grande criador brasileiro e universal. Só um aviso, antes de encerrarmos, pediríamos a gentileza, assim que terminar o evento, todos os representantes de universidades que nos visitam, reitores, vice-reitores, reitoras, vice-reitoras, pró-reitores e diretores, que subam para fazer uma foto, juntamente com todos os nossos pró-reitores da PUC São Paulo também. E, neste momento, para encerrar a cerimônia, passamos a palavra ao eminentíssimo, reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Senhor cardeal,
Eu acho que vou interpretar um sentimento da plateia, sem ter consultado. Por que o senhor não fala mais um pouco? Muito obrigado por estas palavras magníficas e essas reflexões que nos enchem de alegria, de esperança, mas também trazem um ânimo novo e o sentido do nosso fazer universidade, nosso fazer cultura. Eu acho que nesse tempo de crises, e não se escondem as crises, e não é um tempo de mudança, como o senhor acentuou, é uma mudança de época, e certamente assim ficará conhecida no futuro, depois de nós, né? É uma passagem, um novo período da história, uma nova época, com tantas novidades e tantas mudanças que estão acontecendo nesse tempo. O risco realmente é nos desorientarmos e de sermos submergidos por essa onda de coisas, de tudo, coisas bonitas, coisas úteis, coisas interessantes, não se nega, sem dúvida, mas no meio das quais esquecemos, ou corremos o risco de esquecer quem somos nós. E esta é a questão fundamental. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel? E, por isso mesmo, também a missão da universidade. Qual é a missão, finalmente? Somos atores de um futuro que estamos construindo ou estamos correndo atrás daquilo que vai bem à nossa frente e vai nos marcando de uma forma que não conseguimos nos reconhecer a nós mesmos? O Papa Francisco se dá muito bem conta disso quando ele chama a voltar ao essencial, como o senhor muito bem destacou, o essencial, o indispensável, o ser humano no centro. Quem somos nós? Quem é a pessoa humana? É a pessoa humana que é o valor maior, que, portanto, precisa ter sempre a prioridade quando há algo novo a acontecer. Afinal, em que sentido isso vai ajudar-nos a ser melhores, a sociedade a ser melhor? Em que sentido isso será usado para que o mundo seja melhor e não pior? Por isso, suas palavras são muito alentadoras, Sr. Cardeal, para que também a universidade, o mundo da universidade, mantenha firme o seu farol de referência na gestação da cultura e na formação dos que vão ser os profissionais, os líderes sociais e assim por diante, que precisam estar muito atentos a estes valores fundamentais, que coincidem com os valores do Reino de Deus. Não são outros, mesmo que não são anúncio explícito do Evangelho, mas são os valores do Reino de Deus, sim. O Reino de Deus é coisa boa, coisa boa, construtiva, que ajuda, que edifica, não o que esmaga o ser humano, não o que estraga o mundo. Por isso mesmo, aqui está a nossa missão, enquanto protagonistas desse espaço, neste mundo, nesta tarefa de gestar o futuro, que é o presente ao mesmo tempo, para não sermos o passado de nós mesmos. E que, portanto, nossas universidades, sobretudo nossas PUCs, nossas universidades católicas, nossos centros de estudos, instituições ligadas à Igreja, que possam manter firme este rumo. E muito oportuno o que o senhor diz, a esperança. E não é por nada que, no ano que vem, ao celebrarmos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, teremos um ano jubilar, por isso, na Igreja, o Papa escolheu o tema da esperança para orientar o ano jubilar. Peregrinos de esperança, somos peregrinos de esperança, e de uma esperança que não decepciona.
Eu acho que é isto, que a gestação de uma cultura que não seja de morte, não seja de fim, de fechar, de encerrar o expediente. Nós devemos dar esperança a quem hoje está aqui e a quem virá depois de nós. Peregrinos de esperança que olham também para além do que já temos, a saudade do que Deus plantou em nosso coração e que buscamos muitas vezes sem o saber, mas que, sim, é isso que está à nossa frente, em função do que vale realmente a pena nós nos empenharmos para edificar toda a obra boa. Muito obrigado, Cardeal Tolentino, muito obrigado mesmo por essas palavras sábias e muito obrigado pela presença de vocês todos. E assim encerramos esta sessão. Por favor, chamamos então os reitores, reitoras, diretores, pró-reitores, representantes das universidades para a foto. Eu não posso ficar olhando para você porque eu dou um nada aqui de cima. Por quê? Eu não fiz. Não, você não faz, mas eu fico pensando nas coisas que você faz. As coisas que eu penso. Ela não quer. Você quer dizer? Também, né? Eu já adivinho tudo aqui. Vem, professora Mari. Missão cumprida, né, professora? Nem me diga. Ai, que bom. Sebastião.